Boa tarde, meu nome é Reinaldo, tá? Sou consultor em segurança da informação, trabalho para o governo do estado do Rio. É a segunda vez que eu venho aqui no GTS, a primeira vez foi lá em São Leopoldo. Coincidentemente, nas duas vezes o Fluminense foi campeão brasileiro. Estou marcando para o ano que vem outra participação, se vocês permitirem. Bem, a agenda, o principal da agenda vai ser, provavelmente vou bater o recorde olímpico de slides por minuto, porque eu resolvi fazer uma abordagem ampla dos Jogos Pan-Americanos, ao invés de ir no detalhe de algumas implementações. Então, assim, vou passar com um nível de profundidade um pouco mais rasteiro. No final, se houver algum tempo, a gente pode detalhar alguma coisa. Okay? Bem, basicamente, a singularidade da metodologia, arquitetura, gerenciamento de risco, hardening, análise de risco, análise de vulnerabilidade, monitoramento, os ensaios técnicos e uma discussão básica e rápida sobre o legado dos jogos. Bem, um resuminho. 46 instalações, ou venues. O relógio não disparou, não, o que para mim está ótimo. Bem, 46 instalações, o nome que se chamava era venue. O que são venues? Maracanã era uma venue, Maracanãzinho outra, um hotel onde os delegados estrangeiros estivessem hospedados era outra, a Vila do Pan era uma outra venue, ou seja, onde houvesse qualquer evento dos Jogos Pan-Americanos era uma venue. 46 no total, 15 mil voluntários, 3 mil jornalistas curiosos, 5 mil e varada de atletas, 42 países. Eu não sabia que a América Latina tinha tanto país. 330 competições, 34 esportes, mais bicicleta, ciclismo, não é só um esporte, tem as variedades, as modalidades em cima. Então, assim, era muita coisa. 2.000 e tantas medalhas. Felizmente, o presidente da CBF não estava lá. Os desafios principais. Altíssima visibilidade, tá? Muito crítico. O mundo inteiro via, né? Prazo fixo. Eu entrei no projeto em dezembro de 2006. Em julho tinha que estar tudo pronto. Gerenciamento de projeto extremamente complexo. Grande quantidade de players, mas, sei lá, fornecedores. Era uma torre de Babel gigantesca, né? Muitas equipes, algumas equipes extremamente especializadas. Por exemplo, tinha uma empresa que era especializada apenas em ver o resultado das competições. O cara foi lá, correu os 100 metros, em quanto tempo foi? Tinha uma empresa específica para isso. Se não me engano, era Tag Heuer. Bem, e 30 sistemas integrados, visibilidade global. Se a gente voltar para o slide anterior, 15 mil voluntários. Esses 15 mil voluntários tinham uma roupinha bonitinha, e eles tinham que entrar em alguns lugares e não poderiam entrar em outros. Isso tudo tinha que ser gerenciado de alguma forma. Nada disso tinha sido feito antes. Isso tudo era novidade, né? Para a gente, pelo menos. Exemplos de visibilidade global. No estádio, você tem que ter o resultado. Tá? No portal tinha que ter o resultado também. Na televisão tinha que ter o resultado. Nos centros de imprensa tinha que ter o resultado. Esse resultado tinha que ser o mesmo. E, ao mesmo tempo, vocês estão rindo, certo? Foi uma piada? Não, isso era uma necessidade. Abram seus browsers, por favor. Vamos fazer um exercício prático. Abrem no Google e comecem a escrever IBM Atlanta OLY. Está com autocompletar habilitado? Qual é a palavra que o Google sugere? Então vai, Olympic. Alguém pegou aí? Disaster. Ou seja, a IBM associou no Google o nome dela eternamente a isso daí. E repara, não foi um desastre. Na época eu até trabalhava para a IBM, assim, gostava de OS2 na época, não trabalhava para a IBM como funcionário, mas tinha uma ligação como fornecedor, que é parceiro da IBM, e não foi um desastre, errou em algumas coisas, né? Nada demais, o maratonista não teve que correr a maratona de novo. Mas... Bem, aí tem... não tem um disclaimer, mas eu não falo pela Atos Origin, que foi a integradora de sistemas, ok? Eu apenas participei dos Jogos Pan-Americanos, isso aqui é uma visão absolutamente pessoal.
Mas a equipe da Atos Origin começou a mexer com jogos desde 92, né, em Barcelona. E esse grupo foi fazendo vários jogos, não fez o de 96. E eles têm uma experiência nisso. Tá? Então, é em cima dessa experiência que eu vou pautar aqui um pouco a apresentação, com um pouquinho mais de foco em segurança da informação. A metodologia deles se baseava em pessoas. Eles têm um grupo deles mesmo de Barcelona, que são espanhóis, alguns, na verdade, de várias nacionalidades, né? Tem grego, espanhol, catalão, que se você chamasse alguns catalães de espanhol, teria briga, né? E pessoas de outros países da própria Espanha que estavam lá, né? E de outros lugares do mundo. Era realmente uma torre de Babel. As ferramentas, os softwares desenvolvidos por eles e amadurecidos durante vários jogos, tá? E os processos, que aconteceram nos Jogos Olímpicos, aconteceram nos Jogos Olímpicos de Inverno, aconteceram depois em Pequim, e sucessivamente eles vão depurando e melhorando. Bem, rapidamente, tá? Não vou falar de todos, mas, por exemplo, tem a acomodação, a acreditação, a parte de transporte. Tá? Essas pessoas, as delegações, os atletas, eles tinham que se movimentar, tinham que se vestir. Tá? Tudo isso tinha que ser visto. E nada disso você tem know-how no Brasil para fazer. Então, a necessidade de ter esse template pronto para se fazer a parte de integração de sistemas. Óbvio, não vou detalhar também, mas, basicamente, a arquitetura dos sistemas era em 3 camadas. O que dá aqui a camada de apresentação em cima, no meio, né, a parte de aplicação, baseada em J2EE. Me desculpem, eu sou do Rio de Janeiro, J2EE, na minha opinião. Okay? E cluster de database. Tudo isso em cluster. Ou seja, se tivesse maior demanda, aumentava a quantidade de máquina e o sistema escalaria. Beleza? Um aspecto-chave também, documentação. Somos analistas de sistemas, trabalhamos com segurança, somos técnicos e não gostamos de escrever documentação. Certo? Talvez eu seja uma exceção, porque eu até gosto um pouco, mas tudo que era feito lá tinha que ser documentado. E tudo era documentado. Todos os processos, todos os procedimentos. Vamos colocar um IDS em cada uma das instalações de jogos pan-americanos? Vamos. apt-get install Norte, beleza, documenta. Okay? Isso era feito. Porque não necessariamente era você que implementaria, não necessariamente você estaria no dia da implementação, porque você poderia ter brigado com alguém e ter ido embora. Porque, afinal de contas, você tinha, em tese, emprego até julho de 2007. Ou seja, documentação era uma peça-chave para que as coisas acontecessem de forma adequada. Tá? Pressão por prazos. Como falei, eu entrei no projeto em dezembro, já tinha mais gente antes. Tá? Tinha um turnover considerável, que no início eu até achei, poxa, cruel, né? Você está trabalhando e, de repente, porque errou, brigou com alguém, ou não entregou alguma coisa no prazo que era para entregar, você estava no olho da rua. E, bem, no início foi chato, perdemos alguns colegas de trabalho, mas nós vimos que era uma metodologia cruel, mas que funcionava, porque não teria chance de avisar o pessoal, olha, é o seguinte, reprogramem as férias de vocês, porque não vai ser mais em julho, vai ser em setembro. Tá? Então, não tinha. Então, assim, todas as implementações realmente aconteciam dentro do prazo. Se perdia em alguma coisa, algumas coisas não aconteciam exatamente conforme especificado, mas para tudo tinha um plano B. Tá? Olha, se isso aqui não funcionar, como é que a gente vai fazer? Tem essa outra opção aqui. Tá? No decorrer da apresentação, eu vou mostrar alguns itens. Tá? E, obviamente, a adrenalina era muito alta durante esses 7 meses de implementação. A minha entrada lá, eu vou fazer um parêntese aqui, foi a convite do Gustavo Zeidan, provavelmente alguns de vocês conhecem. E foi assim, sabe, bem, eu estou empregado, está tudo muito bem, o trabalho está bom, o pessoal gosta de mim aqui. Tá, mas, pô, tá bom, Zeidan, eu vou. Mas não vai ter emprego para você em agosto de 2007. Não, tudo bem, eu vou. Assim, e valeu cada minuto dessa escolha, né? Mesmo porque foi uma volta para a segurança da informação, que eu estava fazendo antes não era exatamente o que eu queria. Tá?
Equipe inicial. É estranho falar de uma equipe, porque, afinal de contas, não tinha nada, mas tinha uma equipe. Tá? Tinha um pessoal que cuidava de Windows, umas 3 pessoas, uma equipe de Service Desk incrivelmente competente, que cuidava do Correio. O Correio era uma empresa, que deixou de existir depois dos jogos, praticamente, que foi montada com trocentos funcionários para a implementação dos jogos. Projetos arquitetônicos, desenho das instalações, compras, etc., 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 nada a ver com TI. Tá? Mas existia essa empresa, óbvio, precisava de TI. E nós também cuidamos da TI deles, inclusive da área de segurança, o que foi mais um desafio. Tinha os portais de internet, tinha uma pessoa que cuidava disso. Banco de dados, tinha lá um DBA. Aplicações, basicamente as equipes de fora. Tá? Aí tinha uma pessoa-chave, Agustin, e outras pessoas que vieram no decorrer do tempo. Tá? Quanto mais próximo chegava dos jogos, mais gente aparecia. Tinha a equipe de redes, mais umas 3 pessoas, e um coordenador e mais 3 pessoas na equipe de segurança. Ou seja, essa equipe inteira, anota esse número, mais ou menos umas 20 pessoas. Detalhando um pouco a segurança da informação, tinha o coordenador, Luciano Wolff. A parte de implementação, primeiro uma menina daqui de São Paulo, Kênia, depois o Ivan. Monitoramento de incidentes, tinha uma outra pessoa, e eu trabalhei na parte de riscos e vulnerabilidades. E acabei vendo um pouco de Linux também, porque não tinha uma equipe de Linux especificamente. Bem, para quem não... Para a gravação, né? Deus criou o mundo em 7 dias porque não havia usuário, base instalada e nem legado. Infraestrutura desenhada do zero. Alguém aqui já sonhou com isso? Poxa, mas se eu fosse fazer isso do zero, seria assim. Pois é, a gente fez do zero. Tá? Hardware e software padronizados, ou seja, paraíso, você criava uma imagem, fazia os scripts funcionavam em todos, de instalação, inclusive. Era uma coisa assim fantástica. E até a infraestrutura Windows funciona bem, ficou provado. Você faz um hardening decente. Sério, sério. Tinha muito Linux, coisa e tal, mas a base mesmo do ambiente era o Windows 2003 e o Windows XP. Com hardening, removendo todas as porcarias, removendo todos os... Bem, mais à frente eu vou falar disso. Funcionava. Entendeu? Não foi necessário remover o Windows para colocar Linux nas estações. Arquitetura física. Bem, eu peço desculpas pelo desenho, mas eu não consegui o visual original. Tá? Isso aí foi escaneado, não ficou muito bom. E como a apresentação estava com 30 megas, eu tive que baixar hoje para 9 de qualquer jeito. Aí a qualidade das imagens caíram um pouquinho. Tá? Mas, basicamente, aqui, no canto esquerdo, tem, esquematicamente, as principais instalações. Tá? Canto superior esquerdo, as venues de competição. Tá? Ou seja, Maracanã, Maracanãzinho, Maria Lenk, todos os lugares onde as pessoas fariam competições. Isolados, com 2 switches, ligado a uma rede MPLS com 2 links. 2 switches não, 2 firewalls, né? Ligados a MPLS da Oi. Okay? No meio, em cima, o TOC. TOC era o centro nervoso do ambiente. Tá? A mesma arquitetura interconectando os outros ambientes. Firewall, PIX, conectado à rede MPLS. Tá? Embaixo, à esquerda, o Correio, que era a rede corporativa. Embaixo, no meio, o data center primário. Tá? Depois eu falo um pouquinho do data center primário. E depois o data center secundário, que a gente vai falar um pouquinho mais durante a parte de contingência. Okay? Em cima à direita, as venues não competitivas, as instalações. Hotéis, Rio Centro, centros de imprensa, onde o pessoal não ia correr. Posicionamento de firewall, rede MPLS, um firewall, outra rede, outro firewall, outra rede, blá, 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 até chegar na internet e até chegar no core. Repara a quantidade de firewall que você tinha que passar para chegar na rede de jogos. A rede de jogos era mais isolada. Tá? Você não podia chegar na rede de jogos. Ninguém que estivesse na rede corporativa, que é a mais próxima ali da DMZ, poderia chegar lá embaixo, perto da rede MPLS, onde estavam realmente os games. Tá? Por quê?
a rede de jogos só se conectava ao dispositivo efetivamente voltado para a rede de jogos. Não podia entrar nada lá. O detalhadamente eu não vou detalhar, tá? Mas só vou chamar a atenção para vocês, no meio, embaixo, em amarelinho aí, VLAN GMS e VLAN IDS. Todas as aplicações estavam separadas em VLANs específicas. Então, mesmo na rede de aplicativos, você tinha VLANs para uma rede de IDS. IDS não é o que nós aqui normalmente chamamos, né, eram sistemas de informação. Information Data System, se não me engano. Tá? E a VLAN de games eram os aplicativos para os jogos. Tá? Aí você tem em cima aqui a internet, embaixo uma DMZ, tudo isso interconectado através de firewalls e com regras específicas para cada acesso de uma rede para outra. Ou seja, da rede corporativa ninguém chegava em nenhuma das outras redes, a não ser especificamente definido IP, etc, etc, etc. Tá? A infra básica de segurança. Tá? Antivírus, praticamente não precisamos usar. Filtro web foi um ISA. Está aqui embaixo, que era o proxy. Né? Me desculpem, mas não fui eu que escolhi. Para a autenticação das pessoas, basicamente, na rede corporativa AD e para os aplicativos também. Tá? WSUS para atualização, SourceFire como um IDS de borda, tá? Cisco Pix eram os firewalls espalhados por toda a infraestrutura. Okay? De open source, nós usamos basicamente o Snort, o Nagios e o Nessus, que o Nessus, na época, já não era mais open source, tá? Mas ainda era free, no sentido de cerveja gratuita. Tá? O SourceFire eu botei um asterisco aí também, porque é baseado em open source, mas aí foi a versão comercial. Treinamento corporativo. Preciso voltar lá no segundo ou terceiro slide, os 15 mil voluntários. Nós treinamos. Não todos, né? Mas todo mundo que trabalhou efetivamente que trabalhou no evento foi treinado. E tinha o conhecimento, assim, desde gente que era analista de sistemas até gente que não tinha qualificação nenhuma. E o treinamento em segurança da informação tinha que ser dado para todos eles. Tá? Então, níveis diferentes, voluntário, pessoal corporativo, gente de TI. O tempo para o treinamento era 1 hora e meia. Tá? E o foco era o básico. Uso da internet, controle de acessos, riscos. E, olha, nós estamos vendo o que você está fazendo. Entendeu? Eles sabiam que tudo que estava sendo feito na rede estava sendo visto. E até estava. Estrutura de contingência. Tudo era contingenciado. Tá? Não no mesmo, com a mesma força bruta, tá? Mas você tinha um data center primário, um data center secundário. Você tinha links redundantes em todos os locais. Dispositivos redundantes com failover em todos os locais. Sistemas com failover, todos. Tá? A localização geográfica, isso era sigiloso na época, tá? Você tinha o data center primário em Botafogo, que é um belo bairro do Rio de Janeiro, tá? E só. E um data center secundário que ficava na Barra da Tijuca, né? Que, como vocês sabem, é a Miami que deu errado. E a gente faz... Vocês viram... Não, alguém aqui que não conhece a Barra da Tijuca, nunca foi? Quem foi é um ícone do mau gosto universal, aquele lugar. Bem, para vocês terem uma ideia da distância, aqui mais perto... Como é que usa isso aqui mesmo? Aqui é o de Botafogo, tá? Que é o data center principal, com todos os controles de acesso necessários. A gente até conseguia entrar, e algumas vezes não conseguia sair de dentro, porque é um data center vertical, tá? E nós tínhamos lá uma gaiola. E às vezes entrava na gaiola, cara, e não tinha ninguém para ir lá te buscar. Né? Controle de acesso muito bom mesmo. E aqui, o data center secundário. Tá? E aqui também ficava o TOC, que era a central nervosa de todo o trabalho. Bem, gerenciamento de risco. Tá? Ainda não era... em 2007, por incrível que pareça, essa foi uma disciplina que de lá para cá cresceu muito.
né? Hoje a gente tem softwares muito bem desenvolvidos, dedicados para isso. Na época já tinha algumas iniciativas ainda incipientes em cima, tá? Inclusive uma delas foi oferecida lá, mas no final das contas nós não utilizamos, pelo menos não usamos durante a parte de TI. Fizemos análise de risco usando um software de GRC bastante interessante, que é o Excel. E vou falar assim rapidinho da metodologia, tá? Risco desconhecido e risco conhecido. Como se diz? Assim, nós não sabíamos o que ia acontecer, né? Mas a Atos sabia, já foi feito isso antes. Então, você tem uma ideia de como vai ser a arquitetura, de como vai ser o ambiente no final da implementação, ou até mesmo durante. Então, você tem uma noção de todo o universo, você consegue estimar qual é o risco daquele seu universo. Tá? Só que esse risco é desconhecido, está marcado aí como vermelho. Okay? E você tem um risco que é conhecido, que já é mapeado, que você efetivamente já tem lá descrito. Sei lá, o cara vai botar o pendrive no computador dele. Cara. Beleza, isso é um risco, pode estar contaminado. Ou vai dar boot de CD e instalar um sistema operacional na máquina dele porque não gostou do Windows que está lá. Bem, isso é um risco conhecido, tem um risco desconhecido, mas que você estima, porque nós temos jogos que têm aquela quantidade de pessoas, visibilidade, blá, 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 e uma série de processos que você tem ali, que você pode, pelo menos, mapear qual é o risco daquilo ali não funcionar. Tá? Óbvio que isso aqui é parcialmente um chute, tá? Mas você tem esse risco. Conforme o tempo vai passando, deixa eu voltar lá, você pode executar testes de segurança, análise de vulnerabilidade, conhecimento, aumentar o seu conhecimento dos processos, e, com isso, você descobre que você tem um risco a ser mitigado. Aliás, um risco que já foi mitigado através de políticas, procedimento, tecnologia. Por exemplo, nós podemos ter casos de infecção por pendrive, beleza, vamos passar uma GPO eliminando o pendrive das máquinas. Na época, pendrive não chegava a ser novidade, mas não era essa coisa, né, como está hoje. Okay? Você continuava trabalhando nos controles, nos recursos, nos esforços, e, com isso, você aumentava a quantidade de risco mitigado, risco que você tratou, risco que você reconheceu, que você efetivamente tem controle sobre ele, e você tem lá um risco residual, tá, no meio, que você ainda não conseguiu tratar, ou que não vai tratar, ou que resolveu assumir, e continua o risco desconhecido. No melhor dos mundos, o risco desconhecido fica muito residual, tá, muito pequeno, risco residual, idem. Tá? Aqui é basicamente a avaliação de risco de um evento. Okay? Não tem nada demais aí em relação ao que a gente já conhece, não dá para ver, mas basicamente a questão de risco você envolve qual é o impacto que aquele risco vai gerar, qual a importância do ativo que ele está impactando, qual a visibilidade daquilo, e você tem um número mágico lá multiplicando esses itens. Tá? E você, esse aqui é o meu risco. Tá? Então, é esse risco que eu tenho que tratar. Isso tudo, o resultado dessa análise aqui, ia para uma planilha comum, Excel. E, com isso, você tinha lá o resultado final do risco que você tinha no mês anterior, o risco que você tem agora, o risco que você vai ter no outro mês, e assim sucessivamente rodando aquele ciclo PDCA. Análise do risco, análise de vulnerabilidade, busca de novos problemas, tá, para reduzir completamente aquele risco desconhecido que você tinha. Funciona. O software, na época que estavam tentando colocar forceps, quanto mais você tratava o risco, maior o risco aumentava, porque você descobria mais risco. Então, assim, era sui generis nesse aspecto. Tá. Análise de vulnerabilidade, né, não foi nada... Repara, a gente tinha 6 meses para implementar. Tá. Nessus, NICTO, avaliação do risco, mitigação, chamados. Quando você tinha o resultado daqui que você podia trabalhar, fez lá a avaliação de risco do Nessus. Beleza, tem aqui um patch que você precisa aplicar ou desabilitar um serviço XYZ, você poderia desabilitar, mas, eventualmente, no NICTO, você viu uma falha de aplicação web. Então, bem, eu, na área de segurança, não posso corrigir esse problema. Beleza, a gente abriu um chamado e ia para os desenvolvedores tratarem aquele problema. Óbvio, né, que a gente não ficou muito bem visto com os desenvolvedores.
Novamente rodava o ciclo PDCA e, mais uma vez, uma sequência de soluções de problemas. Hardening. O objetivo fundamental de você fazer um hardening num sistema, alguém poderia me dizer o que é, não? Bem, é o objetivo maior da área de segurança da informação, né? Tornar o sistema absolutamente inutilizável. Fazer com que o usuário te odeie profundamente. E era mais ou menos isso que fazia. O Windows, a gente tirava todos os serviços que não eram necessários. Bem, eu vou passar mais adiante. O Windows, servidores e estações. Linux, bancos de dados, Oracle e SQL Server. O hardening de Windows era o mais complexo porque a gente já tinha um ambiente do Correio lá funcionando. Tá? Então, em alguns casos, a gente tinha que fazer testes para saber se o hardening funcionaria ou não. Então, virtualizávamos as máquinas, fazíamos o hardening e depois testávamos para saber, opa, está funcionando. Os métodos utilizados, ou na mão mesmo, no caso dos servidores, na alteração da BIOS, através da automação via GPO, e scripts dentro de batch Windows, né, e WMI. Então, no caso das estações, a gente fazia uma ou duas e rodava para a fábrica fazer o rollout em todas as estações. Tá? Porque, como as estações eram idênticas, podia fazer por imagem. Tá? Os serviços eram removidos, excetuando os que eram necessários, acessórios, NetBIOS, removido também, permissões no System32 eram removidas, somente administrador removido, renomeado, conta guest removido, ou seja, aquilo tudo que a gente já sabe que é boa prática na implementação do sistema operacional. Tá? No caso do Linux, era muito mais complexo. Sudo apt-get install, Bastille, sudo Bastille -x ou -c, no caso a gente rodava em curses. Opa, funcionou? Beleza. Não funcionou? Sudo reverse Bastille. E já estava de volta e a gente removia o que... Alguém aqui já usou Bastille? Resuminho rápido. Bastille é um softwarezinho que implementa uma série de scripts que te permite automatizar o hardening de Linux. Tá? Acessa SSH do root? Não, só na console. Vai ter que trocar senha? Sim, vai ter que trocar senha. Senha vai ter que ser forte? Sim. Quem tem direito a acessar SSH? Só os IPs tais, tais e tais. Ou só a rede tal, tal e tal. Ou seja, uma série de coisas que você levaria um século para fazer, você automatiza com Bastille. Tá? Infelizmente, da última vez que eu fui no site deles, que foi ontem à noite, tem essa informação aí. Em janeiro de 2009, eles colocaram: nós estamos trabalhando e fique olhando aqui que o desenvolvimento está de pé e nós vamos fazer funcionar. Só que isso foi em janeiro. Tá? E não tem mais novidade. Ou seja, eu estou achando que esse projeto está morto, o que é uma pena. Tá? É muito, muito bom. Controle de acesso. Isso aqui era uma credencial. Repara, 15 mil pessoas. Né? E mais 3 mil jornalistas, mais não sei quantas pessoas de TI, mais. Basicamente era isso daqui. E aqui tem uma sopa de letrinha que te diz o que você tem de acesso. Tá? Eu não sei porque guardei isso, mas foi útil não ter guardado. Tá? Aqui em cima, todas as instalações esportivas, etc. Aqui a zona internacional da vila. Mais embaixo, o centro de difusão, o TOC, que era o centro operacional. Ou seja, cada conjunto de sopa de letrinhas dessa era um tipo de acesso. Tá? O R, muita gente gostava muito disso, porque na parte da vila, na zona residencial, tiveram festas homéricas lá. E o pessoal saía do trabalho direto para as festas. Tá? Okay? E aqui tem essa credencial, mais visível para todos. O bacana aqui, realmente, muito legal, era isso aqui. No caso da gente lá que trabalhava na área de segurança, a gente tinha acesso a todas as instalações, inclusive a área residencial e inclusive a área de imprensa. Seria muito legal, porque eu poderia ter assistido os Jogos Pan-Americanos inteiros, em todos os lugares. Né? Óbvio, isso foi impossível porque eu estava trabalhando. Mas, e no meu caso especificamente, que eu fiz a parte de análise de risco e hardening, o meu trabalho não era tão útil durante o dia, era mais útil à noite. Então eu peguei o turno da noite, durante os jogos. Ou seja, durante os jogos mesmo, a maioria das vezes eu estava dormindo. Mas vamos lá. Deixa eu ver, acho que faltou um item aqui. Tá. Para os sistemas era AD e TACACS para os dispositivos de rede. Tá? E tinha um do sistema específico para acreditação de pessoas. Análise de logs.
Quem nunca? Imagine isso aqui multiplicado por trocentos sistemas, trocentos IDS, trocentos Linux, não sei quantas milhares de máquinas Windows com Event Viewer. Ou seja, era impossível de fazer na mão. Tá? A gente usou o CIEM, um CIEM chamado Sentinel, que é da Novell, tá? E que foi fundamental durante os jogos. O que ele faz, basicamente? Tá? Ele concatena todas as mensagens de erro que você, obviamente, definiu para ele. O cara conectou um notebook na rede e está habilitado o port security. Opa, tem ali na porta tal do switch tal, teve uma conexão indevida de hardware. Esse cara recolhe essa informação e já transformava num chamado, e você via lá na tela, opa, temos um problema no lugar tal. Tá? Isso é grave? Dependendo do lugar, não. Por exemplo, num centro de imprensa, a coisa mais normal que tem é o jornalista pegar o notebook dele, opa, tem aqui um ponto de rede, plugar e ver se conseguiu ali acessar a internet para mandar os dados dele para onde ele quer. Isso não é grave, mas, em compensação, se você tiver naquela mesma VLAN um port scan seguido, quer dizer, sucedendo a um evento de port security, opa, alguém deu um port security, foi bloqueado, mas conseguiu fazer um ARP spoofing, ou seja lá o que for, conseguiu entrar e está fazendo port scan. Aí a ação era outra. Imediatamente tinha que ir lá alguém fisicamente e matar o cara. Metaforicamente. Né? Ou seja, no caso dos Linux e sistemas de Unix baseados em syslog, no caso dos Windows, acho que era o Snare que foi usado, que transformava o Event Viewer numa coisa usável. Tá? Os sensores principais, né, que mais funcionaram, syslog, os IDS. IDS eram os nortes, espalhados em todas as instalações. Tá? E os switches caguetando quem fazia port security. Já falei de correlação e escalonamento. Tá, e isso era de acordo com a correlação dos eventos, ou seja, esse evento mais esse é um evento muito mais importante, era aberto um chamado com uma severidade muito mais alta que tinha que ser resolvido em muito menos tempo. Tá? Toda a parte de atendimento dos chamados foi feito através de um sistema chamado TOP, que é interno da Atos Origin, que é baseado em ITIL. Ou seja, controle de mudança, controle de implementação, resolução de problema, o que era um problema e o que era um probleminha pontual, que na verdade não dava para se chamar de um problema, era um incidente. Tá? Isso foi muito útil na parte de segurança, porque a gente abria um chamado e os caras tinham que correr atrás da solução do problema, porque aquilo escalonava, se não fosse resolvido. Tá? Uma foto do toque. Eu não tenho certeza absoluta que isso aí me foi mandado essa semana por um amigo, mas eu desconfio que esse carinha aqui sou eu. Acho. Pela posição da foto, porque está aí do lado. Esse cara aqui é o cérebro por trás dos sistemas, Agostinho. E aqui é o video wall, onde estavam todos os sistemas de monitoramento. O Nagios ficava aqui, o Top ficava aqui, o sistema de Service Desk, e também o Sentinel. O papel da BIM. Pela apresentação anterior, vocês devem imaginar como pode ter sido esse papel. A BIM fez um papel fundamental, não vai dar tempo, tá, mas nós estamos aqui com o Otávio, que talvez se ele puder falar depois alguma coisa, se houver uma brechazinha, ele pode dar mais detalhes do que foi feito. Mas a BIM estava lá, moderando os conflitos, porque tinha a pressa, e vocês sabem que a pressa é inimiga da segurança. E nós queríamos implementar um ambiente o mais seguro possível. A BIM, opa, não, deixa os meninos trabalharem aí, tem que ficar seguro, e acabou, você respeita, afinal de contas, nós aqui mandamos aqui. Tá? Porque o papel do governo federal, né, nos Jogos Pan-Americanos foi assim, fundamental. E garantir que o que foi prometido pela Atos Origin realmente estava sendo entregue. Tá? Então, eles bolaram uma infraestrutura que eu, particularmente, não conhecia muito bem, mas para testar se efetivamente os ambientes estavam seguros. Teve uma vez, Otávio, me responde se eu estou mentindo, teve uma impressora que começou a imprimir lá do nada? Foi, né?
Então, assim, opa, tem uma impressora aqui que está sem controle devido. Começou a imprimir. Foi um incidente de segurança forçado num teste. Ensaios técnicos. Eu só tenho 1 minuto e meio para falar, vai ser um pouco mais difícil, mas vamos lá. Basicamente era o seguinte, o que pode dar errado durante os jogos? Certo? Vamos testar isso. Então, nós temos realmente redundância, vamos tirar esse firewall do ar aqui. O outro assumiu? Assumiu. Vamos fazer varredura de portas e ver se o IDS detecta? Detectou. Detectou, o que a gente vai fazer com a detecção? O que a gente faz? Vamos roubar o IP, fazer ARP spoofing? Ou seja, era uma diversão incrível, porque a equipe de segurança tinha que atacar o próprio ambiente. Entendeu? E nós éramos atacados mesmo. Inclusive, no Ensaio Técnico 2, teve um evento que foi curioso, né, que o último item aí foi sabotagem interna. Ou seja, o cenário era, alguém da área de segurança da informação resolveu acabar com os jogos, ou seja, sabotar o próprio trabalho. Isso foi no meu turno, eu peguei o sabotador, que era o coordenador da equipe, e falei, bem, o que a gente faz agora? Cadeia. Prende o cara. E assim, criou-se um impasse, né, porque eu fiz o que mandava o procedimento, detectou, prende, beleza, o cara está preso. Bem, o ensaio técnico não podia continuar, beleza, no meu turno esse cara não está solto mais. E foi isso. Tá? Nada poderia falhar durante os jogos. Tá? Aí tem uma frase, por que as operadoras não podem integrar a tecnologia dos jogos? Senhor maratonista, o senhor poderia estar correndo novamente a maratona, senhor? O sistema estava fora do ar, senhor. Contamos com a sua compreensão, senhor. Isso não era possível, entendeu? Bem, vamos aos incidentes durante os jogos. Tem uma prorrogação de mais uns 2 ou 3 minutos? 1. Antes dos jogos, o Moodle estava com senha padrão, e foi pego, e uma pessoa que dizia que precisava efetivamente mandar e-mail através de SMTP, teve a máquina contaminada e mandou spam. Né? Durante os jogos, port security e port scan, isso conta? Não, né? O Nelson Murilo talvez possa dizer que alguma coisa pode ter acontecido, mas nada foi detectado, ou a gente não monitorou direito. Tá? Mas o fato é, a tecnologia suportou, a divulgação dos resultados aconteceu com precisão, total disponibilidade dos sistemas, e esse resultado virou referência para os Jogos Olímpicos de Pequim. Inclusive, algumas pessoas que trabalharam nesse projeto foram para Pequim. Tá? E a tecnologia passou desapercebido. Não foi notícia em lugar nenhum, que no nosso caso é ótimo. Tiveram promessas assim múltiplas, caso as coisas acontecessem efetivamente bem no resultado. Eu, particularmente, fiz uma promessa e cumpri. Tá? Eu vou mostrar no próximo slide. Tá? O legado da tecnologia. Isso é um circo, né? Tipo o circo de Fórmula 1. Montou, desmontou, foi embora. Tá? A metodologia. Quem aprendeu e assimilou, aprendeu. Né? Mas a metodologia não ficou como país. Tá? Temos agora os jogos, por isso que me motivou um pouco para fazer essa apresentação aqui, teremos os jogos de 2016 no Rio. A gente vai repetir o mesmo erro. Quer dizer, não foi um erro, foi um acerto. Os jogos aconteceram a contento. Mas qual o legado que ficou da parte de TI para a gente? Sei lá, talvez os equipamentos de informática pudessem ser direcionados para as escolas públicas ou para alguma outra coisa assim, não sei. Então, a minha promessa... começamos com 12 pessoas. Essa foi a equipe de TI no final dos jogos. 12 não, 20 pessoas. E está faltando gente aí, porque isso aí foi no último dia do jogo. Tem realmente gente que não está aí nessa foto. Tá? Essa é só a equipe da Atos Origin. E a minha promessa no final do jogo era que, se tudo desse bem, eu ia andar nesse aviãozinho que ficava lá no shopping center. Se houver tempo para pergunta. Bem, algum comentário? Temos E perdão pelo atraso. perguntas, comentários. Temos uns 40 segundos, mais ou menos. É que hoje é um dia mais complicado porque nós temos pessoas viajando, né, e a gente tem que desocupar o local, que também tem um horário, ele é bem restrito hoje. Não, Boa tarde, Rinaldo, tudo bem? Tudo ótimo. Agora nós vamos ter a Copa do Mundo e também vai ter o PAN.
E já estão se programando, já tem as equipes, estão estudando os riscos que aconteceram, ou está tudo vago, esperando chegar dezembro de 2013? Bem, eu só trabalhei nos Jogos Pan-Americanos durante esse período de dezembro de 2006 até julho de 2007. Depois eu me desvinculei da Atos Origin e fui cuidar da vida. Eu não tenho nenhuma informação a respeito, tá, de como está o planejamento para 2016, infelizmente. Só mais uma pergunta. No caso, houve tentativa de invasão de as pessoas quererem pegar as informações ou algum problema nesse tipo? Nós não houve e não havia na época uma preocupação tão grande com o DLP. A gente não teve nenhum trabalho com Data Loss Prevention, que hoje, com certeza, seria um desafio. Essa infraestrutura que foi montada, tentando imaginar um pouco a sua pergunta anterior, para a Olimpíada de 2016 não funcionaria. Tá? Porque ataque DDoS hoje não se compara com o que se tinha em 2007. Então, hoje, muito provavelmente, uma infraestrutura dessa talvez fosse necessário colocar em nuvem. Tá? Não sei se funcionaria com 2 data centers. Acho que não. Provavelmente, um ataque DDoS bem direcionado com as ferramentas que nós temos hoje tiraria os 2 do ar. Tá, ok, obrigado. Mais algum comentário? Alguma coisa online? Não? Agradecer ao Reinaldo. Então, Reinaldo, obrigado.